como mensageiro, vamos entregar. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. E podeis abrir a sua Bíblia, aleluia, no livro de Ruth, aleluia, do capítulo 1 em diante, meus queridos. Vamos ler o primeiro capítulo inteiro. Os irmãos fiquem assentados, acompanhem o texto. Onde temos o livro de Ruth. Aleluia, diz assim no capítulo 1. Os irmãos que acharem vão dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Passando o livro de Juízes, aleluia, Ruth. Glória a Deus. Assim diz a palavra, meus irmãos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Um era de nome de Orfa, e a outra o nome de Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo ela caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada um à sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes que morreram e comigo. Aleluia. O Senhor vos de que sejais felizes cada uma na casa de seu marido. E beijou-as. Porém choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minha filha, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto disseste, tenho esperança, ou ainda que noite tivesse marido e houvesse filhos. No capítulo 14, mais à frente, diz assim: Então de novo choraram em outra voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aleluia. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e a seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei eu sepultada. Faze-me o Senhor bem, eu que lhe aprovar, se outra coisa não seja a morte, me separará de ti. Até aqui, meus irmãos, aleluia. A palavra me conduz, aleluia. Ainda tem, aleluia, mais 2, 3 parágrafos, mas a palavra me conduz até aqui. A palavra a respeito de Ruth, meus queridos, tem apenas 2 citações no texto bíblico a respeito de Ruth. Esse livro aqui que é escrito por Samuel mais à frente, mas que se trata dessa mulher, aleluia, da terra de Moabe, que o Senhor separou o livro somente para ela, porque ela vai lançar esta palavra aqui abençoando a sua sogra, dizendo que o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, aleluia. O teu povo é o meu povo. Aonde quer que morreres, morrerei eu, aí serei eu sepultada. Ela creu, aleluia, conforme dizia Noemi a ela, quem sabe em casa, ela pregava o seu Deus, aleluia, o único Deus a ela, e ela pôde pegar essa palavra.
aleluia, o texto me conduz, aleluia, aqui no capítulo 1, dizendo que houve fome na terra, aleluia. E a palavra diz que eles eram de Belém de Judá. E buscando no estudo, pastor Paulo, Belém significa a casa do pão, aleluia. E a palavra diz que um dia, aleluia, no período dos juízes, faltou, aleluia, pão na casa do pão. E ali naquele lugar houve fome, aleluia. E diz que a família de Elimeleque, aleluia, este homem, que o significado do seu nome significa Deus é o meu rei. Aleluia, quem sabe ele não conseguiu compreender que aquela fome que se passava ali, aleluia, na casa do pão, aleluia, de repente poderia ser uma luta. Mas ele, aleluia, seguindo a direção da sua carne, não consultou a Deus. Ele vai pegar a sua família, aleluia, e diz a palavra que ele vai habitar na terra de Moabe, que é território ao lado, mas sempre foi território inimigo. Se examinarmos as escrituras, veremos que outrora, aleluia, na peregrinação, até anteriormente, o rei de Moabe, Malaque, aleluia, pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo, aleluia. Mas o Senhor entrou com provisão, e até mesmo a jumenta falou, aleluia, porque o anjo se detinha no caminho. Aleluia. Moabe também foi assolada, porque o Senhor confundiu ao exército para que pelejasse cada um contra si, e não viessem afligir o povo. E aqui este homem chamado Elimeleque, aleluia, ele vai pegar a sua casa, e seguindo somente a sua direção e não a de Deus, ele vai se instalar no território do inimigo. Assim diz o capítulo 1, aleluia. Judá, todos nós sabemos que, aleluia, Jerusalém, a terra dada, aleluia, a Abraão, aleluia, sempre foi o centro da vontade de Deus, aleluia. E ali Elimeleque, ele saiu guiado pela visão do homem e não de Deus. Esse ensinamento trago para a igreja, aleluia, aleluia, que às vezes passamos, aleluia, por um período, aleluia, de aflição. Eu não quero colocar a palavra fome, mas estamos aqui na igreja, que é verdadeiramente a casa do pão. Glória a Deus. E às vezes, meus caros irmãos, temos discernimento, aleluia, para entender que na casa do pão podemos passar aflição, aleluia, mas devemos buscar a direção do Espírito, não a direção do homem. A direção do homem, meus queridos irmãos, estamos lá dentro do lar, aleluia, a carne diz, fica aqui, aqui é confortável, o que tu quer ir na igreja? A carne, ela incita contra o Espírito, ela milita dizendo, querendo conforto, aleluia. E aqui às vezes fazemos que nem Elimeleque, aleluia, buscamos somente, aleluia, por caminhos tortuosos. Glorioso seja o nome do Senhor. A palavra diz em Provérbios, meus queridos irmãos, e Elimeleque aqui verdadeiramente buscava esses caminhos, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Elimeleque foi buscar esses caminhos, se afeiçoou, foi morar no território do inimigo. E o que aconteceu com Elimeleque? Diz a palavra que chegando a Moabe, ele vai pegar a sua esposa Noemi, o seu filho Malom e Quilion, está ali a sua família. Elimeleque era um homem rico, tinha posses, deixou terreno em Judá, saiu, quem sabe, com os seus camelos, com as suas provisões, e chegando lá na terra, diz a palavra que ele veio a falecer, perdeu a sua vida. A palavra não diz, aleluia, o motivo da sua morte. Nós sabemos que no patriarcado, as mulheres, aleluia,
Elas tinham um papel importante, era gerar filhos. Quem trabalhava era o homem. Está aqui o esteio do lar, o cabeça da casa, morto. Aleluia. Noemi estava viúva. Os seus 2 filhos ainda não tinham chegado, aleluia, numa idade para se levantar, aleluia, e se estabelecer dentro daquele lar. Essa família estava desamparada por um período, meus queridos irmãos. Assim diz o capítulo 1. Eu quero te dizer que somos autores, aleluia, da nossa própria história. O Senhor, Ele nos dá, aleluia, discernimento muitas das vezes, mas quando não temos o discernimento é quando temos que entrar em busca. Pastor Paulo dizia que ele subiu ao monte. Às vezes precisamos, aleluia, nos colocar diferente, nos colocamos subir ao monte, ou nos colocarmos no secreto para ter a revelação, aleluia. Aleluia! E arquitetos da nossa própria história, aleluia, precisamos tratar, aleluia, traçar um roteiro, na qual este roteiro, aleluia, não vai atingir somente a nossa família, mas vai atingir gerações futuras. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Não é somente olharmos para trás, claro, faz parte olharmos para onde Deus, aleluia, nos tirou. Aleluia. Mas cabe a nós pedir discernimento e olhar para frente, aleluia, pensando, aleluia, nos nossos filhos, nas gerações futuras, no nosso legado, aonde temos pregado, aonde temos louvado, aonde temos ganhado almas para o reino do Senhor, aleluia. Elimeleque morre, meus queridos irmãos, e diz a palavra que ele morrendo, os seus filhos vão tomar esposa da terra de Moabe. Os 2 filhos vão tomar esposa, uma se chama Orfa e a outra Ruth, aleluia, buscando no estudo, aleluia, Ruth significa amiga, companheira, Orfa significa, aleluia, aquela que vira as costas. Vemos mais à frente na palavra que a órfã, aleluia, vai acabar que vai virar as costas para Noemi. Quem sabe ela só queria uma palavra, porque ela ainda era jovem, era viúva, podia se casar novamente, pois o costume do seu povo podia, aleluia, casar, porque eles eram, aleluia, não eram que nem Judá aqui, não era povo, aleluia, escolhido. Ela adorava falsos deuses. Quem sabe ainda não estava inserida ainda dentro da família de Noemi. Mas Ruth sim, ela vai lançar a palavra, não me inspe, para que não deixe e me obrigue a não seguir-te. Aleluia. O meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Essas 2 mulheres, aleluia, Orfa e Ruth, diz a palavra que passando 10 anos, os filhos, aleluia, de Noemi também vêm a perecer nessa terra. Os 2 vêm a morrer, aleluia. E aí ficam, aleluia, 3 mulheres, as 3 viúvas. E diz a palavra, pastor Paulo, que eles ficam sabendo que a casa do pão, aleluia, tem pão novamente. Aleluia! A provisão do Senhor desceu sobre Judá, desceu sobre Belém, aleluia. E elas estavam lá, estrangeiras em terra distante. Noemi estava, aleluia, assim. Ruth era daquela terra, mas tinha se afeiçoado à sua sogra, seguindo tal qual os ensinamentos, aleluia, que Noemi ensinava a ela. E tendo o pão na casa do pão, eles vão voltar a ajudar, meus queridos irmãos. Eu quero te dizer, meus queridos, que Deus coloca pessoas especiais na tua vida. Pessoas, aleluia, que vão, aleluia, prover, aleluia, algo para o teu sustento. Pois aqui, se Noemi não tivesse ninguém, não tivesse, aleluia, as suas noras, uma pessoa que lhe ajudasse, pois diz a palavra que ele já era avançado de idade.
ela não ia conseguir prover o seu sustento. O Senhor, Ele provê, aleluia, pessoas para te abençoar, pessoas que vão caminhar contigo, pessoas que vão, aleluia, entoar louvores junto contigo, que vão aprender da palavra junto contigo, pessoas que vão subir ao monte, aleluia, contigo. A casa do pão já estava, aleluia, com o pão. Judá já estava alegre, aleluia. Os campos já estavam, aleluia, o trigo, a cevada, aleluia, o milho já estava plantado e eles já estavam colhendo, aleluia, as provisões, meus queridos. Aleluia. E diz a palavra que chegando, aleluia, Ruth, e chegando Noemi a Judá, diz a palavra que eles vão chegar lá, mas Noemi, aleluia, que o nome de Noemi significa, aleluia, doce, delicada, encantadora, aleluia. Ela já não se sentia mais assim. Chegando em Judá, as pessoas olhavam para Noemi e se alegravam no seu retorno, aleluia. E ela dizia: não me chame mais Noemi, mas me chame de Mara, porque tenho sido muito amargurada, perdi tudo o que tinha, aleluia. Ela já não queria ser chamada de doce, de encantadora, pois haveria sofrido muito, estrangeiro em terra distante. Mas Ruth estava aqui com ela, ela tinha uma companheira, ela tinha alguém que podia trabalhar e ajudar ela. E segundo os campos cheios de cevada, de trigo, meus queridos, a Noemi já era avançada de idade e não conseguia mais trabalhar, mas Ruth vai, aleluia, e vai começar a trabalhar num campo, aleluia, um homem chamado Boaz, aleluia, que era primo de Elimeleque. E este homem, aleluia, olhando para a força daquela mulher chamada Ruth, aleluia, que colhia muitas espigas, que, aleluia, diz a palavra que Boaz deixou que ela colhia nos seus campos. Boaz, aleluia, ele vai chamar a Ruth e diz: eu tenho visto, aleluia, que tu tem colhido para Noemi, eu tenho visto, aleluia, que Noemi, aleluia, está debaixo da tua proteção. Eu tenho visto, aleluia, benfeitoria que tu tem feito na vida da viúva de Elimeleque. Não colhe nos campos de outro. Eu tenho dado ordem para que os meus servos te protejam, aleluia, enquanto tu colhe no meu campo. A vida daquela serva já estava debaixo de proteção. Diz a palavra que Boaz era homem justo, era homem temente a Deus. Diz a palavra que ele era, aleluia, próspero. Aquele campo era dele, aleluia, ele não tinha nenhuma avareza no seu coração. Então, meus queridos irmãos, podemos aqui ver que o Senhor, aleluia, estava, aleluia, sobre a vida de Ruth, de Noemi, aleluia. E eu quero te dizer, lendo essa palavra, aleluia, então Boaz diz: ouve, filha minha, não vás colher em nenhum outro campo, nem tampouco passes daqui. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, deixaste pai e mãe, e onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecia. O Senhor está te dando a provisão. Ele vai lançar essa palavra na vida dessa serva, aleluia. Glória a Deus. Ruth tomou uma decisão, meus queridos irmãos. A decisão que Ruth tomou, aleluia, é a mesma decisão que nós, como Casa do Pão, aleluia, através do Espírito Santo que está trabalhando, nós precisamos pregar para, aleluia, aquele povo que está lá fora. Ruth não era do povo judeu, ela era moabita, daquele povo que outrora foi amaldiçoado. Aleluia. Mas aqui não era normal no Velho Testamento, aleluia, tamanha graça.
mas ela foi alcançada por esta graça, Aleluia. porque ela creu, obedeceu e disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde tu morrer, quero eu morrer, aleluia, também. Boaz, aleluia, no Velho Testamento vemos vários personagens que tiveram sua vida, aleluia, como sombra profética. Aleluia. Vemos Samuel, vemos Moisés, vemos, aleluia, Abraão, vemos muitos homens de Deus, Isaac, aleluia, que levantaram palavra e serviram de exemplo, testificaram, e muitos teólogos vão comparar, aleluia, a sombra profética desses homens, segundo Cristo foi no Velho Testamento. Boaz também significa um homem justo. O significado hebraico diz que era um homem de força, de vigor e temente a Deus. Ele era justo, rico e generoso. E segundo, aleluia, os ensinamentos judaicos, eu quero te dizer, aleluia, que Ruth, ela era viúva. E segundo os ensinamentos judaicos, precisava, aleluia, que tivesse, aleluia, um homem libertador, aleluia, um homem que viesse acabar com a vergonha, porque ela não tinha gerado. Mas o céu ali se abriu, e este homem chamado Boaz, ele vai se afeiçoar a esta moça chamada Ruth, Aleluia. e vai libertar ela, aleluia, porque ela não havia gerado. O seu marido, aleluia, assim como Elimeleque, que era o pai daquela família, Malom e Quilion haviam morrido, não puderam, aleluia, deixar sua descendência. Então Boaz, aleluia, se afeiçoando a Ruth, ele vai se casar, aleluia, com essa moça. Ele vai te dizer: eu aceito, eu, aleluia, sou libertador, porque essa era a mensagem. Aleluia. Ele se colocou como libertador daquela casa. Glória a Deus. Ruth teve lealdade, consideração por aquela casa. Ela saindo de Moabe, que segundo aquela terra levantava idolatria, adoravam a falsos deuses. Aleluia. Ela aceitou ao único Deus como Senhor e soberano da sua casa. Ela não só, aleluia, trouxe o pão para a casa da sua sogra, ela se colocou em servidão dentro daquele lar. Ela proveu, aleluia, o sustento da sua sogra, e provendo ela o sustento, aleluia, servindo ela como uma pessoa especial que entrou na vida de Noemi, o céu se abriu e colocou um libertador chamado Boaz, que veio a se casar, aleluia, que veio a pegar o campo que Elimeleque tinha deixado lá. E Noemi e Ruth passaram a ser a casa, aleluia, de Boaz. E como eu te falei, amada igreja, temos somente 2 citações na Bíblia. Diz a palavra que se casando, aleluia, Boaz com Ruth, Ruth veio a gerar, aleluia, e o seu ventre veio a ser dado, aleluia, o nome do moço chamado Obed. Aleluia. E esse moço chamado Obed, aleluia, a descendência dele veio a ser a descendência de Jessé, Aleluia. veio a ser a descendência de Davi, aleluia. Aleluia. E a segunda citação, aleluia, a respeito, aleluia, de Ruth, meus queridos irmãos, ela está aqui, Aleluia. Mateus capítulo 1, onde fala da genealogia de Jesus. Aleluia. Diz assim no versículo 5: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Vemos aqui primeiro que Raabe, aleluia, que tinha escondido os espias, ela era mãe de Boaz. Aleluia. Então Boaz, aleluia, não só foi um libertador, ele foi um fruto, aleluia, de uma provisão no céu. Ele já era fruto. Deus vivo.
Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Este de Ruth gerou Obed. Glória. A vida dele já era a provisão do céu. E ele, libertando, casou-se com Ruth, uma mulher que recebeu a graça, era moabita e veio habitar, aleluia, agora era do povo do Senhor. Glória. E esse moço Obed gerou a Jessé, pai, aleluia, do rei Davi. E Jessé gerou a Davi, e o rei Davi a Salomão, aleluia, e de Salomão vieram, aleluia, muitas gerações de reis, aleluia, e assim chegando a Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, meus queridos irmãos, que o movimento do céu é uma escolha que o servo, aleluia, vem a fazer. Elimeleque levou o seu povo, aleluia, lá. Vamos colocar assim, quem sabe? Ele se desviou por um momento do propósito, sem o discernimento, mas o Senhor alcançou a sua família também. E através de Ruth, uma mulher moabita que creu na palavra libertadora, que escutara da boca de sua sogra Noemi, ela veio, aleluia, e teve um libertador, um segundo marido, aleluia, que a acolheu e colocou debaixo da sua proteção. E essa proteção gerou frutos, meus queridos. E esse fruto, aleluia, todos nós sabemos que é o Cordeiro, o Filho do Altíssimo, aleluia, que segundo Mateus, capítulo 1, da sua genealogia, estava lá. Aleluia. Boaz gerou de Ruth Glória a Deus. a Obed. E assim se desencadeou o plano do Senhor para a vida do seu povo. Eu quero você olhe para a vida desse homem chamado Boaz, e sendo ele justo, aleluia, representa a genealogia de Jesus Cristo, aquele, aleluia, que é justo, aquele que não teve iniquidade sobre ele, aquele que morreu por mim e por ti, aquele que testifica ao Pai, mostrando as suas feridas e dizendo: Pai, perdoa eles, aleluia. O céu, aleluia, te chama, meu irmão. Aleluia. E mesmo, aleluia, quando nos desviamos, quando, aleluia, estamos frios na fé, a frieza toma conta do nosso coração. Deus, aleluia, tem plano para a tua vida. Aleluia. O movimento do céu está sobre ti nesta noite, não só esta noite, aleluia, mas Deus, aleluia, Ele tem provisão para a tua vida. Até aqui o Senhor me usa, aleluia. Meus queridos irmãos, receba o maná, essa palavra direto do trono para a tua vida. Glorioso seja o nome do Senhor. Deus poderoso e santo, oramos, meus queridos irmãos, por eles colocar de pé, agradecendo essa palavra. E no teu íntimo, se você tem algo a pedir, peça ao Senhor. Aleluia, agradeça por a palavra, agradeça, aleluia, pela semana que tu passou e a semana que vai vir. Oramos, porque eu quero abençoar também a tua vida. Glorioso Deus e soberano Pai, está aqui, Pai querido, os meus irmãos, Pai querido, os teus filhos, Pai. Pai querido, eu te agradeço, Pai querido, pela mensagem. Aleluia, que não foi do pregador, mas foi do céu. Foi o Senhor quem movimentou, Pai querido. Eis aqui a tua noiva, Pai querido. Aleluia, que está, Pai querido, em servidão, em submissão a Ti, Pai querido. Aleluia, dê a eles, Pai querido, um coração renovado. Aleluia, que a tua provisão, que a resposta do teu trono venha adentrar em seus corações. Pai querido, eu te agradeço, Pai querido, pois até aqui o Senhor esteve conosco, Papai querido. Pai, se os teus filhos têm alguma petição, Pai querido, eu não sei, mas Tu sabes, Pai querido. Movimenta, ó Espírito Santo, Pai querido, vai tocando, Pai, entregando, mas Ele que nos venha a reconhecer, Pai querido,
conosco, Pai querido, a estar atentos, Pai, aonde o inimigo aflige, Pai querido, que eles possam ter a direção, Pai querido, para marchar ao teu encontro, Senhor poderoso. Oh Senhor, eu te peço, aleluia, que a tua glória resplandeça, aleluia, sobre eles, aleluia, que essa palavra dentre, Pai querido, nas suas entranhas, que ele venha mastigar, Pai querido, aleluia, na sua boca, aleluia, desça, Pai querido, sobre as entranhas, seja doce, aleluia, como mel, Pai querido. Venha, Pai querido, revelar coisas grandiosas na vida dos meus irmãos, Pai querido. Eu peço desta maneira, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.